Hoje a gente vai contar para vocês como que foi o processo de tirar a carteira de motorista americana aqui nos Estados Unidos. Mas acho que para começar a gente até tem que explicar o porquê que a gente está fazendo isso. No Brasil, nós dois já temos carteira de motorista. Sim. Não que a gente use muito ela, Eu né? principalmente, deve fazer uns 5 anos que eu não toco no volante de carro. E até hoje eu também nunca tive carro. Então eu sempre usei o carro dos meus pais quando vai visitar, mas como a gente já vivia fora da casa dos pais há um bom tempo, a gente só dirigia final de semana, o final do ano, nessas épocas assim, não uma direção diária. Mas mesmo assim, tinha carteira válida, sei dirigir. Quando vem para os Estados Unidos, você até pode fazer aquela carteira internacional. E Ou aí, na verdade nem precisa, só com a carteira brasileira tem uns meses ali que você pode usar. em alguns meses no ela. começo, acho que 3 ou 6 meses, não tenho certeza, que você pode até usar ela aqui para alugar carro, para dirigir e tudo mais. Mas a questão é que aqui já tinha passado pra gente esse prazo, então na verdade a nossa carteira não estava mais valendo nos Estados Unidos para a direção. E nos Estados Unidos é muito centrada a cultura deles em a pessoa ter carro. Sim, as cidades não são preparadas pra você não ter carro. Claro, tem ônibus e tudo mais, funciona até em algumas cidades melhor do que outras, mas a questão é que, tipo assim, em vários lugares não tem calçada pra pedestre, não tem o espaço pra você andar, os blocos são muito compridos, os terrenos são muito grandes, tipo, andar a pé aqui é muito difícil. Não, já é pensar tudo para carro. É. A gente ainda estava numa facilidade que a gente está numa localização que tem coisas perto, que dá para ir a pé, mesmo às vezes sem calçada, ou que dá para pegar ônibus e ir para os lugares. Entretanto, agora, no meio da pandemia, impossível pegar ônibus, né? Essas opções estão bem mais limitadas. Sim. A gente até quando tava pra vir pra cá, a gente tava com a ideia de talvez comprar um carro, que a gente tinha visto que era muito mais barato aqui, muito mais acessível, né, ter um carro. Mas assim que a gente chegou antes da pandemia, a gente percebeu que a gente nem sai Talvez nem tanto precise. assim, vai ser um gasto talvez meio desnecessário, porque dá pra pegar ônibus, dá pra pegar Uber, às vezes Agora a vai gente ser queimou a mais língua. agora a situação é completamente diferente, a gente não sabe quando né? vai normalizar pra gente poder voltar a andar de ônibus ou de Uber, Então, porque nesse momento a gente não se sente confortável pra se arriscar a fazer nenhum dos dois, então tudo que a gente faz é a pé e quase nunca faz, o máximo que a gente vai mesmo é na farmácia no ou mercado. no mercado, que é tipo aqui do lado. Mas começou a surgir essa necessidade, junto também com a questão dos furacões, das coisas que aconteceram assim. Isso é uma verdade, né? Imagina, se dá um furacão aqui, e aí como é que a gente vai até o abrigo? Vai Correndo? andando, correndo. Então, assim, a gente viu que agora, pesando ali, botando na balança, valia a pena pra gente ter o carro. A gente ia comprar em algum momento, então decidimos comprar agora. Sim. Só que a primeira etapa para comprar o carro é ter a carteira de motorista. Então a gente preferiu fazer a carteira de motorista americana, já que a brasileira já estava vencida, e seguro, coisa assim. Se você não tem americana, mil tretas, mil burocracias para conseguir. Você não consegue comprar um carro legalmente se você não tiver a carteira. Então, o primeiro passo era fazer a carteira e a gente foi procurar como é que era esse processo, né? E a gente viu ali que ele basicamente são duas etapas. Prova teórica, prova prática. Aqui eles não têm, bem diferente do Brasil, eles não têm essa ideia de autoescola, em que você tem que fazer não sei quantas aulas práticas, não sei quantas teóricas, você vai gastar aí uns R$1.000, R$1.500 para pagar a sua autoescola. Aqui eles não têm essa ideia, eles são muito baseados na ideia de que seus pais vão te ensinar, quando você é jovem, a dirigir o carro no carro deles, então você já vai ter os conhecimentos. Até tem empresas que prestam esse serviço para ensinar, mas não é uma obrigatoriedade você fazer a autoescola, não é um processo que está vinculado, tipo, para ter a carteira, passa pela autoescola, não existe isso aqui. Então, a gente meio que ficou meio perdido, porque a gente não sabia como é que era nada do processo. Teoricamente, as coisas que a gente vai falar aqui são do processo aqui na Flórida. Essas coisas mudam de estado para estado, então... né, não levem a... Devem ter coisas parecidas, mas alguns detalhes podem mudar. Sim. Então, no caso, pelo Caio ter a carteira do Brasil, válida no Brasil, não mais válida aqui, mas válida no Brasil, ele não precisava fazer um mini curso sobre dirigir alcoolizado, questão de drogas, que não pode fazer. Então, mas era um curso bem pequeno, tipo de 4 horas, se não me engano você pode fazer online. Era a única vantagem que teve por eu ter carteira foi essa. Sim. E aí a primeira parte do processo, que é a prova teórica que você tem que fazer, o que a gente fez foi, eles liberam um manual pra você, que é o livrinho onde vai ter todas as regras e tudo mais, mas o principal foi baixar um aplicativo que era tipo um joguinho, que aí você tem que acertar um quiz, você tem que ir acertando as respostas. Bem parecido com a
prova, Sim. com o sistema da prova. E estudando por ali. Porque mesmo já sabendo dirigir, tem as grandes diferenças da legislação. Então saber quantos pontos vale isso aqui, quanto de multa é isso aqui, o que tem de diferença nessa sinalização específica. Então não é bem sobre saber dirigir ou não, é meio que saber sobre a lei da direção. Até dirigir em si é um pouco diferente aqui, né? Tipo, a direita é sempre livre, algumas coisas tem são que parar diferentes. completamente nas placas de pares, senão você leva não sei quanto de multa. A questão dos ônibus escolares, também tem várias coisinhas que são diferentes e que valeu a pena e a gente entendeu a importância de ter que fazer esse processo de novo, né? Mas é o clássico, né? Igual a autoescola, você não aprende a dirigir pelas essas regras, mas essas regras são importantes quando você estiver dirigindo. Então aqui, depois de fazer esse aplicativo aí, consegui umas notas boas, né, depois de um bom tempo. Mentira, verdade. A gente foi lá fazer no DMV, que é o Detran deles aqui, a prova. A gente conseguiu marcar online com uma certa antecedência. Colocou 42 máscaras, 32 luvas e bastante álcool gel, tomou praticamente álcool gel? Sim, mas fomos lá. E aí tinha um esquema de fila, só com horário marcado, você só pode entrar 30 minutos antes. Eles estavam fazendo checa a temperatura, tem álcool gel pra passar em tudo, tem aquelas coisas de barreira de acrílico entre você e a pessoa que está te atendendo, então teve tudo isso aí. Na hora de fazer a prova tinha o sistema, na verdade são computadores, você fica em pé meio que num guichê assim, separado, com um computador e vai tocando na tela as suas respostas do sistema, quando eles vão fazendo as perguntas. E são 50 perguntas que você tem que acertar 40. Então você pode errar no máximo 10. Um esquema que eu não sabia, não tinha visto, e acredito que nos Estados Unidos todo deve ser assim, todos os testes devem ser assim, é que você pode pular perguntas. Então se você estiver na dúvida e pular essa pergunta, vamos supor que você está na dúvida na 3. Você pula ela vai lá para o lugar da última. Então quando você estiver acabando a prova, se estiver na 50, a próxima vai ser a 3. Ele vai te mostrar de novo porque você não respondeu ela. E aí eu não sabia disso, então comecei a responder, respondi uma errada. Aí respondi mais um pouco, respondi a segunda errada lá. Aí eu já pensei, putz, só posso errar 10, já errei 2. Aí eu olhei assim na tela, tem um botão de pular. Na outra que eu tive dúvida, eu pulei. E aí dali pra frente tive dúvida em outra, pulei. E aí eu comecei a perceber que umas perguntas respondiam outras já. Então esse esquema de pular é ótimo, porque se você tá na dúvida, não comece chutando e acabe errando. Porque se você errar mais que 10, a prova já para e te diz que tu perdeu a chance, vai ter que pagar para fazer mais uma. Então aqui o esquema vai pulando as que tu não tem certeza e responde as que tu tem certeza. E aí foi o que aconteceu comigo. No final, quando eu acertei 40, a prova já parou e falou, você foi aprovado, não precisa ver o resto. Não precisa ver as outras que você não viu ainda. Inclusive as que eu pulei, eu não cheguei a tentar responder de novo, porque eu já tinha acertado as outras 40 que eu precisava. Então esse foi mais ou menos o segredo, mas aí tu já sai dali, vai de novo no guichê, o cara já te dá meio que um comprovante que você fez e você já pode marcar a prova prática. Entre marcar a teórica ali, né? A gente conseguiu marcar a teórica pro dia 29 de outubro. E aí a gente já conseguiu marcar a prática pro dia 25. Não, na verdade, a gente conseguiu marcar pro dia 30 de novembro. Porque eles só abrem as marcações ali por um mês pra frente. Isso, os próximos 30 dias. Isso, e aí, só que nesse meio tempo as pessoas podem desistir dos horários que elas tinham marcado antes. E aí vai liberando umas vagas. O Caio ficou entrando todo dia ali até que ele achou esse no dia 25. Sim. E aí ele parou de olhar porque no dia 25 caía bem com o calendário de provas e coisa e tudo mais. Mas assim, muita da questão das datas tá mais difícil de conseguir agora por causa da pandemia. Sim. Então, por causa disso, eles reduziram a quantidade de lugares que você pode fazer a prova e também reduziram a quantidade de pessoas que podem fazer prova por dia. Então agora tá um pouco mais difícil de encontrar as vagas. Mas aí a gente conseguiu do dia 29 de outubro a teórica, no dia 25 de novembro a prática. Mas mesmo assim eu achei rápido até. Sim. Por conta da pandemia eu tava achando que ia demorar mais. Não, mesmo assim ainda né? foi tranquilo. Então o grande esquema aqui da prática, eu fico sempre me confundindo aqui. Sai pra jantar? Sim. Final de semestre, né? Mas o grande esquema da prática é o seguinte. Você precisa já ter um carro. Parece uma coisa meio louca quando a gente ouve, porque a gente está muito acostumado na questão da autoescola, que você usa o carro da autoescola no Brasil para fazer a prova e tudo mais, e aqui nos Estados Unidos é diferente. Como não tem esse sistema, a pessoa que está indo fazer a prova ela já tem que ter um carro. Claro que o carro não precisa ser dela, mas de novo volta aquela ideia de que seu pai tem um carro, então você vai usar o carro do seu pai ou de sua mãe para fazer a prova. Porque pra gente daí não fez sentido nenhum, porque a gente queria comprar o carro, pra comprar o carro precisa da carteira, mas aí pra fazer a carteira você precisava ter um carro, então assim, pra gente, a gente tava, oi, como que faz? Se a gente ainda tivesse tentado fazer a carteira lá no começo, quando a gente chegou, a gente ainda estaria no período que a carteira brasileira é válida, podia alugar um carro, podia... Mas enfim, agora que a gente estava nessa etapa, já estava toda essa confusão.
E por causa da pandemia, tem um passo extra. A forma que eles estão fazendo a prova prática agora é, em vez do instrutor ir com você dentro do carro, ele fica do lado de fora, ele te liga no celular que você bota no Viva Voz, para não te atrapalhar, e ele vai te dando direções, o que fazer pelo lado de fora do carro, e ele vai só te analisando. Sim, mas isso é feito dentro de um espaço ali da... Aqui, pelo menos, em Tampa, é feito como se fosse na rua. É como se fosse num campo, assim, que eles preparam aquilo. Que daí fica mais fácil do instrutor, ele avaliador, ficar vendo o que está acontecendo. Né? Só que como o instrutor, o avaliador, fica do lado de fora do carro e você não tem uma carteira para estar dirigindo, você é obrigado a ter um outro motorista maior de 21 anos, que tem uma carteira americana válida, estar junto com você no carro. Então, para nós, ainda foi praticamente mais uma dificuldade, porque além de a gente ter um carro agora que a gente não sabia a princípio como ia conseguir, a gente ainda ia ter que ter alguém com uma carteira americana, mais de 21 anos, junto comigo para fazer a prova. A sorte é que nós encontramos, né, o nosso amigo Maurício, Salvador aí, ó. Sim. Perfeito. Que ele não só emprestou o carro, como ele foi comigo. Ele tá aqui também em Tampa, ele é brasileiro, mas tá aqui também. E aí ele foi comigo fazer a prova, ele ficou dentro do carro. E aí para fazer a prova aqui é super tranquilo, é bem diferente assim a forma com que eles fazem a prova aqui, porque eles te testam mais a questão de acelerar e frear e conseguir controlar o carro, dar ré. Inclusive aqui é uma coisa que talvez pode surpreender alguns brasileiros, é que para dar a ré aqui nos Estados Unidos, eles têm muito medo de que você não cheque os pontos cegos. Então, em vez de confiar nos espelhos, que é o que a gente faz no Brasil, você tem que colocar o braço no banco do passageiro e virar o pescoção para trás e ficar olhando para trás enquanto você está dando ré. Então é tipo, a gente no Brasil tem a impressão que isso é o jeito errado de fazer, que você tem que usar o espelho, e aqui eles fazem o contrário, você não pode usar o espelho, você tem que olhar para trás. É bem estranho, inclusive o cara teve que treinar. Tive que treinar fazer isso, porque eu tô acostumado só a usar os espelhos. Sim. Então eu tive que treinar. Mas em contrapartida não tem baliza. Não tem baliza, tem só estacionar de frente. Então, tipo, obviamente, estacionar de frente é, na minha opinião, muito mais fácil que fazer baliza. A dificuldade deles aqui é que a vaga, eles marcam bem certinho a vaga, então você tem que entrar certinho, mas assim, em compensação pra mim, infinitamente mais fácil fazer estacionar de frente do que fazer uma baliza. Sim. Então isso é tranquilo. Então assim, a prova foi bem tranquila no dia, fiquei altos papos com a fiscal lá, ficamos rindo sobre o dia de ação de graças, que era no dia seguinte que eu fiz a prova, sobre o Natal, sobre as comidas, conversamos um monte. E aí foi super de boa, deu tudo certo. Ganhou até umas carinhas no papel da nota. Ela fez um 100 com carinhas. Muito fofo. E aí o bom é que tu já sai dali, assim que tu acabou a prova, tu já entra no Detran deles, que é o DMV, entrega meio que a nota que a moça te deu no papel lá, e aí tu paga e já sai com a carteira na hora. Sim, eles fazem na hora. Então não tem assim um prazo, agora tem que esperar 7 dias pra chegar a sua carteira, ou você fica com uma carteira provisória pra não sei quanto. Não, na hora que você fez, já sai com a carteira. Tem algumas diferenças se você for menor de idade e estiver fazendo umas carteiras meio que de aprendizado, que aí você precisa ter outro motorista junto, mas aí é um outro esquema. O nosso esquema, na verdade, foi esse. Então, na verdade, é um sistema rápido. Agora, na pandemia, tem esse prazo a mais, assim, de encontrar vagas, mas mesmo assim é um sistema bem rápido e é um sistema relativamente bem barato. Porque para a prova teórica, a gente gastou $6 que é só a taxa de serviço, que é só a taxa de serviço. Detran, vamos dizer assim, e para a prova prática, a gente gastou $55 mais ou menos. com as taxas. Com todas as taxas. Então, no total, a gente gastou tipo $60 para tirar a carteira. Enquanto que no Brasil, tu começa pagando a autoescola, que é uns problema, 1.000 e pouco. Na verdade, no Brasil o problema é a autoescola, né? Porque se tu for ver só realmente a taxa ali pro governo... a taxa do governo deve ser uns R$400 hoje, não sei, alguma coisa aí. Mais. Mas talvez seja parecida com a taxa que a gente pagou, só que você não... Né? Se converter, claro. Mas aí, nesse caso, a gente não precisa fazer autoescola, então a economia aí é gigantesca. Sim. E agora que a gente já tem a carteira, chegou o prazo seguinte, que é comprar o carro. Sim, e já tá sendo caótico, inclusive, mais pra frente vocês devem ver um vídeo sobre isso. Que obviamente a gente vai comprar um carro usado, né? Não barato. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Famoso. Só pra. Né, bonito não precisa nem tanto. É só bom, barato mesmo. Pra gente poder ficar um pouco mais livre agora nessa questão da pandemia, que a gente já está de saco cheio de ficar em casa, queria pegar o carro e dar uma volta, olhar o mar. Mas sem sair do carro também, né? Sem sair do carro. A ideia não é voltar a sair de casa, mas sim poder sair um pouco dentro do carro ali protegido, mas mudar um pouco de cenário com mais facilidade, né? Mas fiquem de olho que logo a gente lança esse vídeo do carro pra você ver como é que são os valores dos carros aqui, se tem algum truque,
como é que a gente conseguiu fazer essa Que compra a gente não sabe nada, tá tendo que aprender tudo. Inclusive, o Maurício e a Angélica, esse casal de amigos aqui, estão sendo, tipo assim, as melhores pessoas que eles já passaram por isso, estão dando altas dicas pra gente. Quem sabe sai um vídeo de dicas aí também no futuro. Bom, se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Abraço.